Muito bem, vamos prosseguir, né? Estamos na nossa terceira unidade da disciplina Vulnerabilidades e Políticas Protetivas de Direitos Humanos, né? E estamos nesta unidade tratando de forma mais direta das políticas públicas. Vamos falar também, né, de instrumentos jurídicos em prol da promoção e proteção dos direitos humanos na sociedade brasileira contemporânea, né? E eu destaquei nosso último ponto, nossa última referência foi o Programa Nacional de Direitos Humanos na sua terceira versão, né, de 2006, no âmbito do governo Lula, né? É um programa nacional ligado ao Poder Executivo Federal, né? E desde o governo anterior, né, desde a primeira versão desse programa, a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, apontava aí claras referências no sentido, né, de uma mudança, de uma novidade institucional, né, o que é imprescindível. Mas, né, a grande problematização que eu quero trazer, né, e daí as nossas unidades anteriores, né, considerando a nossa história colonial, esse aparato institucional tão novo, tão estimulante, né, que traz todo um programa, pelo menos desde o segundo programa com o governo Fernando Henrique, de 2002, desde aquele momento já fica bastante claro, fica expresso, né, esse compromisso que decorre da Constituição, né, da centralidade dos direitos humanos e fundamentais na construção de políticas públicas do Estado brasileiro. Então, quando isso está dito expressamente no documento, o Estado reconhece e se compromete a unificar, né, a balizar, conduzir suas políticas sociais públicas, sempre tendo como referência, como fio condutor, o discurso dos direitos humanos e fundamentais. E isso é uma conquista histórica extremamente significativa. Porém, né, se a gente considera que em todos esses governos, né, com o governo Lula, em termos gerais não vai ser diferente, né? Isso é muito desalentador a mim particularmente, mas eu friamente diria que a opção pela globalização mercadológica, econômica, financeira, acabou prevalecendo também, apesar de tanto movimento, né, interessante, seja envolvendo o próprio aparato de agentes do Estado, seja envolvendo a sociedade civil, os movimentos, né, mais ou menos organizados, mas houve muita coisa interessante, nova, radicalmente nova, muitas conquistas, né, que se deram ali na luta política, na luta por reconhecimento, por afirmação identitária e reconhecimento de direitos e garantias humanos e fundamentais. E isso é sempre muito estimulante, né? Muito positivo, sem dúvida. Mas, em termos gerais, né, a grande diferença orbitou em torno dos direitos civis, né? Basicamente, enquanto consequência de uma certa poder de consumo fundamentalmente,
Né? Então, em arranjos sociais tão periféricos, tão degradados, tão coloniais, esse é um problema muito sério, porque a sociedade, tamanho é o abandono, a sociedade é tão frágil, é tão vulnerável, né, que algumas migalhas, talvez um pouco mais do que isso, né, mas enfim, um pouco que seja, talvez já faça uma diferença significativa. Porque houve uma diferença significativa, indesprezível, né? Se a gente considera esse nível de carência que chega à fome. Né? É claro, né, nesse sentido, o direito à vida, né, é a base de todos os demais. Porém, com tudo aquilo que se construiu, né, a partir de debates envolvendo amplas parcelas da sociedade, toda essa dinâmica muito sofisticada, presente desde a segunda versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, pelo menos, que é o elemento da transversalidade, né, da atuação da política nacional de direitos humanos em torno de grandes eixos, né, que se articulam de forma transversal, envolvendo diferentes setores do próprio Estado e também da sociedade civil organizada. Então a ideia é muito poderosa, é um mecanismo de democracia participativa direta, né? Tudo isso é muito interessante. E aí a gente vai pensar em todos esses desdobramentos de uma política nacional, de uma política estadual, de uma política municipal. Quando a gente pensa, por exemplo, nos conselhos, já previstos na Constituição, enquanto mecanismo de participação democrática direta da própria sociedade. Esses conselhos, né, pensem, por exemplo, no Conselho Nacional de Direitos, por exemplo, da criança e adolescente, né, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, dentro dos conselhos municipais, o conselho tutelar, né, e todos esses conselhos, né, estrutura binária, né, agentes do Estado, agentes da sociedade civil, formação sempre paritária. Né? Então olha que legal, a sociedade tem o mesmo espaço, tem o mesmo peso nas decisões do que o Estado. O desenho é belíssimo, né? Essa percepção da necessidade de uma sintonia possivelmente muito fina entre União, estados da federação e municípios, todos, né, construindo e executando políticas públicas balizadas pelo discurso dos direitos humanos e fundamentais. A ideia é fantástica. Né? O problema é que as sombras da nossa história colonial vão comprometendo isso. Né? O fato de não enfrentarmos efetivamente o processo da justiça de transição, né, a partir dos eixos da memória e da verdade, por exemplo, né, foram determinantes para que todas essas políticas não fossem tão bem sucedidas assim. Né? Inclusive no terceiro, né, no atual Programa Nacional de Direitos Humanos, há um capítulo próprio em torno da justiça de transição. Né? Todos se lembram aí da atuação da Comissão Nacional da Verdade, enfim, políticas públicas, né, que aí a gente deixa para a quarta unidade, que contemporaneamente no Brasil estão completamente corroídas, né? Mas cada coisa no seu momento. Fato é, né, que não faltam, né, registros
análises que mostram, né, uma tendência muito forte de corrupção, de deterioração de todo esse desenho assim que é colocado em prática. Porque muitos estados da federação, muitos municípios, né, por exemplo, que ainda, né, por todas essas contingências históricas, as maiorias políticas, as elites ainda autoritárias, conservadores, patriarcais e etc. Então foi muito comum a criação protocolar, meramente formal, desses conselhos no âmbito dos estados e municípios, principalmente. Então era o secretário do governo municipal, do governo estadual, que trazia alguns aliados que assinavam uma ata, né, e o conselho existe e é atuante. E assim, tanto o município quanto o estado vão receber selos de qualidade, quer dizer, viram faz de conta. Então, chegamos ao ponto, e tristemente isso ainda é comum, já há um bom tempo, né, que o cidadão decide se candidatar para um cargo no Conselho Tutelar Municipal, enquanto ele, cidadão, nunca teve, né, o menor interesse, a menor sensibilidade em relação aos direitos da criança e do adolescente. Ele, com a sua visão de mundo, sequer compactua do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ele nunca pensou nisso. Ele, como pai de família, é um pai extremamente repressor. Então vejam, o que leva um cidadão desse a se candidatar ao Conselho Tutelar, ao Conselho Municipal de Segurança Pública? É a sua trajetória, é a sua sensibilidade em relação àquele tema, ou é o interesse em receber um salário? Então isso tem sido muito complicado, porque efetivamente muitos desses conselhos não passam de simulacros, e muitos que atuam chegam ao ponto de atuar na contramão do discurso dos direitos e garantias. Conselheiros tutelares que se acham verdadeiros policiais. Policiais sempre na perspectiva militarizada, bélica, repressora, violenta. Então, o que há com isso é, mais uma vez, um esvaziamento, uma tendência muito forte à deterioração, corrupção, desarticulação, porque isso volta nas nossas bases, na nossa história colonial, autoritária e totalitária. Então, agora, em relação aos programas nacionais de direitos humanos, o mais razoável, o mais tranquilo, é o que eu sugiro para vocês, buscarem esses documentos, na internet, são muito acessíveis, documentos oficiais, e fazer uma leitura do documento, é a fonte primária de referência. Se for possível, eu acho que sim, eu disponibilizo o artigo, pelo menos do atual Programa Nacional, pelo Canvas, mas agora eu vou explorar mais, porque é isso, o documento, enquanto uma abstração, é sempre muito interessante, mas agora eu vou explorar. Quero crer que isso vai ser mais produtivo, para a nossa reflexão, os porquês de a coisa não ter caminhado como
seria desejado. Tá? E para isso eu volto nas construções, nas reflexões teóricas no âmbito da filosofia social crítica, né? E vou falar um pouco da analítica ou da microfísica do poder a partir de Michel Foucault, para a gente problematizar essa nossa tímida história em termos de políticas públicas e instrumentos jurídicos protetivos dos direitos humanos. Obrigado.